Oiê, tudo bem? Então vamos lá. Bom dia! Tá, primeiramente, vou falar sobre tons e semitons, tá bom? E vamos lá. O tom é a distância entre uma nota e outra. Tom e semitom é a distância entre uma nota e outra. Por exemplo, do dó pro ré é um tom. Do ré pro mi é outro tom, do mi pro fá é semitom. Eu vou já te explicar por quê. Do dó pro ré, por exemplo, dentro de um tom existem dois semitons, né? No caso, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semitons. Numa escala de dó a dó natural, sem nenhum acidente, sem nenhum sustenido, sem nenhum bemol, entendeu? Então tá. Existem 12 semitons. E 1, 2, 3, 4, 5 tons. Sendo que desses 12 semitons, então assim, dentro de um tom cabem 2 semitons. Tipo, tem 12 semitons ao decorrer de dó a dó, da escalinha de dó a dó. Só que desses 12 semitons, de 2 em 2, ó, o primeiro é de 2 semitons dentro de um tom, porque o tom dividido no meio vira o semitom, certo? O semitom é a metade do tom. Por exemplo, vamos colocar de outra maneira. Vamos para a próxima. Vou colocar de outra maneira aqui. O semitom e o tom nessa escalinha de dó que a gente aprendeu aqui na outra aula. Do dó pro ré é tom, certo? Vamos dizer assim, do dó pro ré, a gente tem que percorrer um caminho de 50 quilômetros, mais ou menos. Dó pro ré, 50 quilômetros. Falando metaforicamente, né? Dó pro ré, a gente tem que percorrer o caminho de 50 quilômetros. Do ré pro mi, mais 50 quilômetros, porque é tom. Então, a gente vai mais 50 quilômetros. Só que do mi pro fá, a gente vai percorrer apenas 25. 50 dividido por 2, 25, né? 25 quilômetros, porque é a metade do caminho para chegar no fá. Então, do mi pro fá, a gente vai percorrer metade do caminho, entendeu? Do fá pro sol, aí a gente já percorre 50 quilômetros de uma vez, de novo. Do sol pro lá, mais 50 quilômetros. Do lá pro si, mais 50 quilômetros. E do si pro dó, a gente vai de novo percorrer apenas metade do caminho, 25 quilômetros, certo? Então, vamos lá. A próxima que a gente vai falar é sobre os acidentes. Acidente bemol, bemol dobrado, sustenido e B4. Eu só tô falando os nomes por enquanto, mas eu vou prestar mais atenção nos principais que são usados, tá? O bemol, primeiramente. Bemol por exemplo, de uma nota para outra tem 50 quilômetros, certo? O bemol, se eu colocar o bemol na nota da frente, diminui meio tom, certo? Diminui semitom. Tipo, o bemol diminui semitom. Volta semitom, entendeu? O bemol, ele volta o semitom da nota. Tipo, se a nota é do ré pro mi. Ré pro mi é tom. Se eu colocar um bemol no mi, do ré pro mi, um bemol no mi, o ré pro mi vira semitom, porque
Bemol puxou o Mi mais perto, para metade do caminho mais perto do Ré. Por exemplo, se eu colocar o bemol no Sol, então do Sol, do Fá pro Sol, fica semitom, porque o Sol puxou, foi puxado para perto do Fá, entendeu? O bemol ele puxa para baixo, ele volta para baixo, semitom, meio tom. Ou seja, se do Fá pro Sol é 50 quilômetros, aí eu coloco o bemol no Sol. Se eu colocar o bemol no Sol, ele puxa para 25 quilômetros, para metade do caminho, entendeu? Bemol dobrado é o dobro do bemol, né? Não vou entrar em detalhes sobre isso, só quero que você saiba o nome. Agora, o sustenido é ao contrário do bemol. Ao contrário do bemol, o sustenido ele puxa para cima. Então, se eu colocar o sustenido do Sol pro Lá, se eu colocar o sustenido pro Sol, no Sol, se eu colocar o sustenido no Sol, do Sol pro Lá, eu vou pegar o Sol. O Sol e o Lá tem 50 quilômetros de distância, certo? 50 quilômetros de distância, eu vou pegar o Sol e puxar para cima, para perto do Lá. Puxando para perto para perto do Lá, vira 25 quilômetros entre Lá e Sol, Sol e Lá. Então, se eu colocar o sustenido, por exemplo, no Dó pro Ré, se eu colocar o sustenido no Dó pro Ré é 50 quilômetros, é um tom, certo? 50 quilômetros representa um tom. 25 quilômetros representa semitom. Se eu colocar o sustenido no Dó pro Ré, se eu colocar o sustenido no Dó, eu pego o sustenido, pega o Dó e puxa o Dó para 25 quilômetros apenas de distância entre o Ré e o Dó. Então, nesse caso, se eu colocar o sustenido no Dó, o que era tom vira semitom. Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Pode perguntar à vontade. O dobrado sustenido é o dobro do sustenido. Isso também eu não vou entrar em detalhe agora. Eu só quero que você saiba o nome. Agora, o B quadro, por exemplo, ele é usado quando tem um sustenido e você quer tirar aquele sustenido daquele lugar, quer voltar ao normal, certo? Por exemplo, se eu tiver com Dó sustenido pro Ré, é semitom, né? Porque o Dó sustenido foi puxado para perto do Ré. Então, se do Dó sustenido pro Ré é semitom, se eu colocar o B quadro no Dó sustenido, ele volta a ser tom. O B quadro, ele puxa a nota pro lugar dela. Ou seja, se eu colocar um bemol, se eu tiver um bemol no Dó, um bemol no Sol, por exemplo. O bemol no Sol, ele puxa, o bemol puxa o Sol para perto do Fá. Aí, depois de puxado, o bemol puxa para perto do Fá. Se eu colocar o B quadro, o bemol desaparece e o B quadro puxa o Sol pro lugar dele. 50 quilômetros de diferença, assim. Ou seja, se eu tiver um semitom, por exemplo, do Sol bemol, do Fá pro Sol bemol, é semitom. Sol bemol porque puxou para perto do Fá, né? Então, esse semitom, se eu colocar o B quadro no Sol, o bemol desaparece e vira tom de novo. Do Fá pro Sol vira tom de novo, entendeu? Vou falar aqui de uma forma mais fácil. B quadro, tudo natural, ou seja, o B quadro vai de todas as notas naturais. Você aprendeu até agora todas as notas naturais sem bemol, sem sustenido, certo? Então, parte daí. Todos sem sustenido. Sem sustenido, sem bemol. Então, do B quadro pro sustenido. Aumenta meio tom.
Aumenta semitom, aumenta. Sobe a escadinha sobe um degrau. Cada degrau desse é um semitom. Semitom, não tom, semitom. Aumenta um sustenido, certo? Aumenta. Sustenido aumenta meio tom. E vamos lá pro dobrado sustenido. Do dobrado sustenido aumenta outro semitom. Entendeu? Agora vamos pro bemol. O bemol diminui semitom. Ele desceu a escadinha. Então ele diminui semitom. E o dobrado bemol diminui o dobro, certo? Diminui outro semitom. Aí então, no caso do B quadro pro sustenido é meio tom. E do B quadro pro bemol é meio tom também. Só que um sobe e o outro desce, certo? Então, é isso por hoje. Eu vou te mandar os exercícios e até mais, tá bom?